Olá, está no ar o primeiro Gente é Gente, o programa da APAE Bauru em parceria com a TV Unesp e o apoio da Pró-Reitoria de Extensão. A APAE Bauru é uma entidade de assistência social que presta atendimento e assessoramento à pessoa com deficiência, além da defesa de direitos articulada com outras políticas na área da educação e da saúde. Durante os nossos programas, conheceremos melhor a APAE Bauru, seus serviços e o que ela tem de melhor. Gente, para iniciarmos os nossos debates, vamos entender melhor o que é a APAE Bauru, sua história e trabalhos. A APAE Bauru, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, é uma entidade de referência e excelência em todo o país. A organização presta atendimento e assessoramento a pessoas com deficiência, buscando defender e garantir os direitos dessas pessoas. Atualmente, a APAE Bauru atende mais de 1.800 pessoas com deficiência intelectual, física, visual, transtorno do espectro do autismo, necessidades educacionais especiais, bebês de risco e pessoas em situações de vulnerabilidade social. A APAE cresceu muito desde 1965. Quando nós fundamos a APAE aqui em Bauru, nós tínhamos 76 alunos. Hoje nós temos mais de 600. Então, isso daí para nós é uma satisfação de estar participando e promovendo ações em defesa dessas pessoas que tanto necessitam dos nossos benefícios, né? A atuação da APAE Bauru se divide em 3 principais pilares de apoio à sociedade: educação, saúde e assistência social. Na área da educação, a APAE Bauru conta com uma escola de educação especial, que oferece atendimento escolar para educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos e educação profissional de nível básico. A área da saúde conta com o SER 3, o Centro Especializado em Reabilitação Física, Intelectual e Visual. O SER visa a prestação de assistência em saúde por meio de serviços ambulatoriais como uma equipe multiprofissional. Bom, o SER ele é um centro, de atenção especializada em reabilitação à pessoa com deficiência física, intelectual e visual. Nós temos uma capacidade de atendimento a 550 pessoas, sendo 200 pessoas na reabilitação física, 200 na reabilitação intelectual e 150 na reabilitação visual. O que caracteriza e diferencia o atendimento no SER é a necessidade de acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Então, aquela pessoa que ela tem uma fratura de pé e que ela precisa só de só do acompanhamento da fisioterapeuta, ele não vai ser paciente da APAE. Para você ser paciente da APAE, você necessita de um acompanhamento com uma equipe que tem mais de um profissional. Então, eu preciso de um acompanhamento multidisciplinar. Além do SER, a APAE Bauru disponibiliza uma oficina ortopédica, na qual as próteses e meios auxiliares de locomoção são cuidadosamente avaliados, produzidos, adaptados e adequados ao ambiente físico e social, garantindo o uso seguro e eficiente pelos pacientes. Então, a oficina ortopédica ela começou há uns 10 anos atrás, mais ou menos, na APAE. Tinha como função entregar aparelhos ortopédicos para as pessoas que necessitavam. Hoje a gente está dando as vagas para o município, então o município se encarrega de trazer os pacientes até aqui. Então a gente entrega cadeira de rodas, próteses, órteses, tudo através via SUS. O paciente não arca com nada. E a gente dá algumas opções até de escolha para o paciente, de cores, de fórmulas, bem interessante para a pessoa ter uma personalização na prótese dela, para que possa voltar à reabilitação dela, voltar a ter uma vida o mais normal possível, Claro que ela vai ter que reaprender a andar, reaprender a fazer algumas coisas, com prótese principalmente, e a APAE se encarrega de fazer tudo isso. Para cumprir com seu intuito de assistência social, a APAE Bauru mantém o SEIDE, Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e Idosos, e o Serviço de Acolhimento em Residência Inclusiva. O SEIDE presta cuidados a pessoas com deficiência, idosos com algum grau de dependência, seus cuidadores e familiares que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos que comprometem sua autonomia.
Além disso, a APAI de Bauru conta com uma residência inclusiva, que acolhe e abriga jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência e que não dispõem de amparo familiar ou condições de se autossustentar. A construção de uma sociedade inclusiva, visada pela APAI Bauru, necessita de informação e sensibilização sobre a deficiência. No nosso próximo bloco, vamos debater esse tema com convidadas aqui no estúdio. Nós voltamos já. Estamos de volta com o Gente a Gente, uma parceria da TV Unesp com a APAI Bauru em busca de uma sociedade inclusiva. Para romper mitos e explicar conceitos sobre deficiência, nós recebemos aqui no estúdio hoje Salete Afonso, diretora técnica da APAI Bauru, e Vera Lúcia Capellini, docente da Unesp, com linha de pesquisa em prática de ensino, inclusão escolar e avaliação educacional. Bom, muito obrigada por virem ao nosso estúdio hoje e por terem aceitado o nosso convite para participar do nosso programa. É sempre um prazer contribuir. Eu agradeço muito o convite. A gente sabe que a deficiência ainda é um tabu na nossa sociedade, né? Porém, o quanto as pessoas e a nossa sociedade já evoluíram para desconstruir o preconceito acerca desse assunto? Bom, eu diria que a visibilidade da pessoa com deficiência é um exemplo nítido que nós encontramos do quanto a gente já evoluiu. Por exemplo, hoje a gente vê um grande número de pessoas com deficiência nas escolas comuns, nos diferentes setores da sociedade, no cinema. A sociedade se modificou no aspecto arquitetônico. Porém, eu vejo que ainda a gente tem muito a avançar, porque, como você disse, a questão do mito, ele ainda é presente. Para alguns, a deficiência ainda é vista como impossibilidade, incapacidade, e é isso que a gente precisa superar. E quais são as dificuldades que são encontradas para a superação desse preconceito? Eu penso que um motivo principal é o desconhecimento. A gente tem, por parte das pessoas, muitas vezes, um preconceito por não conhecer, né? Uma crença que pessoas com deficiência são incapazes ou como se fossem nocivas à sociedade. Então, cada vez que a gente convive com as pessoas com deficiência, que a ciência comprova, né, e que a gente tem aí exemplos nítidos do quanto seres humanos se desenvolvem desde que sejam dadas as oportunidades. Então, quando eles aprendem e demonstram essa aprendizagem, porque houve, de fato, ensino nos diferentes, por exemplo, na escola, é um exemplo que a sociedade vai desconstruindo, que passa a acreditar na potencialidade, na capacidade dessas pessoas. Pois é, né? E o preconceito arraigado em todos os espaços sociais se expande até os órgãos e assistências públicas que trabalham com a deficiência. Na grande maioria das vezes, isso acontece por falta de informação. Em específico, sobre a APAI Bauru, nós somos das ruas saber o que as pessoas realmente sabem sobre as atividades da instituição. Roda o VT. A APAI Bauru é uma entidade de assistência social que atende mais de 1.800 pessoas no município. Por isso, nós viemos até o centro da cidade para descobrir o que as pessoas sabem sobre este projeto. Eu sei que ela cuida de crianças com deficiência, é isso? Eu entendo que é um projeto social que ajuda as pessoas, né? Que é um projeto muito bom, que eu acho que a prefeitura e o governo deveriam investir mais e dar acesso para as pessoas conhecerem mais sobre o programa. Não ouvi falar aqui em Bauru, pelo menos. E por que você acha que nunca ouviu falar, que nunca teve contato com isso? Porque não tem divulgação, né? Eu nunca vi, pelo menos. O projeto da APAI, ele é bastante divulgado. Eu acho que mais é a falta de interesse da população mesmo em integrar no negócio, no assunto, você entendeu? Eu já vi falar sobre a APAI. Então, os projetos eu não sei muito, né? Mas eu acho que é uma instituição muito boa, né? Acolhe bastante gente que precisa, principalmente aqui em Bauru, né? Eu até ajudo, porque às vezes pedem, né? Doação para a APAI, né? Para ajudar as pessoas lá, né? É uma instituição muito bacana. Eu acho que é um projeto assim muito bacana, com um certo fundamento, porque ampara-se bastante pessoas que têm as dificuldades, né? Várias coisas assim diferentes, né? Deficiências e tal.
E tem uma equipe muito boa que trabalha lá, prestando esse serviço a essas pessoas, e eu acho que é um projeto muito bom. Bom, nós sabemos que todos os espaços sociais devem acolher a todos, sem exceção. Porém, o preconceito ele dificulta bastante que isso aconteça, né? Como as instituições públicas e privadas devem se organizar para que haja uma maior sensibilização sobre esse assunto? Na verdade, eu penso que nós estamos no meio desse processo, né? Lá as discussões iniciais eram sobre a questão arquitetônica, né? Então, na verdade, desde o espaço físico, ele tem que acolher a pessoa. Né? E, sobretudo, hoje eu acho que as nossas discussões, né, elas ainda ficam sobre a questão física, não tenha dúvida, mas elas estão, sobretudo, sobre as atitudes. Né? E as adaptações desses espaços. Né? Esses espaços eles têm que acolher quem não consegue falar como nós falamos, né? Esses espaços têm que acolher quem não consegue enxergar como, né, uma parte da população enxerga. Então, eu penso que essas discussões elas ainda estão todas envolvidas, tanto a parte física, quanto a parte atitudinal, né, quanto a parte de adaptação desse espaço mesmo, de uma maneira geral. É isso que penso que vai fazer com que todos, sem exceção, sejam acolhidos nos espaços sociais. E porque é processual, né? Então, quando a Salete falou, nós estamos no meio do processo, é bem isso. A gente não vai ter uma sociedade inclusiva, uma escola inclusiva da noite para o dia. É processo, porque historicamente essas pessoas não conviviam junto. Então, a primeira, ter a consciência que é um processo, essa transformação. Necessário, fundamental, legal, porém é processual, não é da noite para o dia. E que precisa ser vivido em cada ação. Tem gente também que acha que a inclusão, ela vem de uma forma mágica. Ela não vem de uma forma mágica, ela não vem só porque está na lei. Né? Ela vem porque a gente vive todo dia isso. Ela vem porque a gente de fato acredita que todo mundo tem direito a estar nos espaços, né? Assim, qualquer espaço, né? Eu estou falando de uma praça, eu estou falando de um cinema, eu estou falando de qualquer espaço. Então, as nossas ações cotidianas que vão de fato permitir essa inclusão. Pois é, e a falta de conhecimento sobre esse assunto gera vários mitos e o preconceito, né, que está muito arraigado na nossa sociedade. E dialogando com esse público que nem sempre tem acesso a esse assunto, para vocês, o que é ter deficiência e como é ser uma pessoa com deficiência no Brasil, Vera? Bom, eu diria que ter deficiência, sobretudo no Brasil, em locais que as condições impossibilitam ou dificultam que essa pessoa possa acessar os diferentes espaços, certamente essa pessoa ela vai ter muito mais dificuldade do que uma pessoa com deficiência que tem um poder aquisitivo, que tem um ambiente que lhe possibilita vivenciar e participar plenamente. Então, assim, há uma grande diferença. Então, ser uma pessoa com deficiência, quando as condições favorecem, certamente o sentimento de incapacidade e o pertencimento será outro. Agora, quando a gente tem num país que condições muitas vezes mínimas de escolarização, de saúde, ela não é nem para a pessoa que não tem deficiência. Né? Então, isso a gente precisa ter muito claro, que quando a gente fala de inclusão e de escola inclusiva, é uma escola para todos que proporcione condições de desenvolvimento, né? Que todos possam aprender e usufruir, independente de ter ou não deficiência. Então, eu vejo, né, Salete, que é um tópico muito complicado e que políticas públicas, de modo geral, tanto na área da saúde, da educação, da assistência social, elas precisam, quando elas ocorrem e as crianças e as pessoas têm oportunidade, possivelmente o pertencimento em cada setor da sociedade é diferente quando ele tem oportunidade e quando ele não tem. Até porque, por muito tempo, né, todas as discussões recaíam na deficiência. Isso. Então, naquilo que falta. Então, falta enxergar, falta escutar, né? Hoje, a gente sabe que a ideia não é voltar só para o que falta, é para o que a gente consegue, né, assim, oferecer. Então, as dificuldades não estão só na pessoa ou só no ambiente, estão... Na verdade, a dificuldade está na relação que essa pessoa acessa, né? Então, quando a Vera diz, se ele tiver um espaço onde, de fato, possibilita o desenvolvimento dele,
né, a deficiência, ela vai existir, Sem mas dúvida. ela vai, toda essa condição, ela vai, na verdade, impulsionar esse desenvolvimento e essa pessoa vai conseguir, né, é para isso que investimos, acessar. Né? Então, é isso que tem que ficar claro, porque muitas vezes as pessoas acreditam que só o fato da deficiência em si já é um problema. E existe uma dificuldade, mas a dificuldade ela está muitas vezes na relação que essa pessoa estabelece com o meio. Né? Então, isso faz com que a gente pense e busque cada vez mais possibilidades dessa pessoa se sentir pertencente, que é o que a Vera fala. Quer ver um exemplo claro disso? A semana passada, uma aluna minha relatou um fato ocorrido na classe comum, que a professora tem um aluno com síndrome de Down, portanto com deficiência intelectual, e ela disse, nossa, terminou o primeiro semestre, eu me surpreendi com o desenvolvimento dele, com a aprendizagem possível, comparando até o desenvolvimento dele e a aprendizagem demonstrada nas atividades escolares. A professora disse, nossa, eu me surpreendi, porque eu pensava que ele não era capaz, eu pensava que ele não conseguia. Quando ela observou que em algumas atividades ele aprendeu e demonstrou aprendizagem mais do que outros alunos que não têm deficiência. Quando a gente fala, então, como que é ser uma pessoa com deficiência, esse menino, com certeza, com síndrome de Down nessa turma, ser uma pessoa com deficiência é uma condição de uma síndrome. Porém, de integração, de aprendizagem, de desenvolvimento, foi como os demais. E para esta professora, ela não teria tido a oportunidade de ter esta vivência, de constatar esta realidade, só com o mito de que ele não aprendia. Né? Então, embora a gente fale, não, ele é capaz, ela experimentou na sua classe comum o quanto ela ensinou e o quanto ele aprendeu. A gente precisa propiciar esse meio favorável para que as pessoas com deficiência não sejam vistas apenas como com deficiência, porque são pessoas, são seres humanos, né? Agora, no nosso país, né, a gente tem dificuldades que são básicas. Então, é claro que hoje, ser deficiente num país, né, em desenvolvimento, né, traz muitas dificuldades também no dia a dia, né? Que não são dificuldades que estão deslocadas da população de uma maneira geral. São dificuldades econômicas, são dificuldades de acesso, mas que com a deficiência isso acaba, obviamente, tendo aí um ponto importante, muito importante a mais. Né? Então, não é fácil, né? É lutar sim contra preconceito, é dizer que é capaz, muitas vezes o investimento de quem tem deficiência para mostrar que é capaz é maior, né? Sim. Porque imagino eu, né, desse aluno, o investimento que ele teve que ter, né? Não, então assim, não é uma coisa simples. Sabe, a gente não pode ir para os extremos quando a gente fala de deficiência. Nem coitadinho, nem supervalorizar, nossa ele conseguiu, é o herói. Mas também não pode olhar como se fosse um detalhe. É uma condição importante que impacta a vida da pessoa e isso não pode. Agora, é o que a gente faz disso tudo, é o que a sociedade, né, a comunidade de uma maneira geral propicia também, é que vai fazer diferença. É isso que a gente acredita, né? Eu acho que um dos pontos importantes é a gente não subestimar as pessoas com deficiência, né? No nosso próximo bloco, continuamos o debate com as nossas convidadas. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta com o Gente é Gente, uma parceria da TV Unesp com a APAE Bauru na construção de uma sociedade inclusiva. No estúdio hoje conversamos sobre deficiência, conceitos e mitos, com a presença de Salete Afonso, diretora técnica da APAE Bauru, e Vera Lúcia Capellini, docente da Unesp com linha de pesquisa em prática de ensino, inclusão escolar e avaliação educacional. Bom, retomando um pouquinho a questão do que a gente já havia debatido no último bloco, de como é ser uma pessoa com deficiência aqui no Brasil, como que a gente pode lidar com o estigma que infelizmente é atribuído às pessoas com deficiência? Olha, eu penso que a gente só vai mostrar, a gente só consegue fazer isso mostrando as potencialidades. Né? E aí não tá desvinculada de todo o investimento que tem que ser feito, por exemplo, desde criança.
né? Então, a gente só muda o estigma se a gente, de fato, mostrar que todo mundo tem potencialidades, né? Então, eu imagino que o nosso país, né, as nossas políticas têm que investir nessa criança, quer ela tenha deficiência ou não, né, desde cedo, com tudo o que ela merece, né, com todas as possibilidades aí. E assim, mesmo com a deficiência, né, é uma condição que vai acompanhar a vida toda, né, ainda com a deficiência, ela vai conseguir, de fato, mostrar todas as potencialidades. E essa ideia, que ainda está muito arraigada, né, de menos-valia, ela só vai ser diminuída e, quiser aí, extinguida com o dia a dia e com as potencialidades. E é conhecer, né? Essas pessoas têm que estar em todos os espaços, porque a gente só vai de fato saber da potencialidade se a gente investir e se a gente estiver perto, se a gente ver, se a gente conviver, para além de ver e para além de estar perto, né? Conviver. E os profissionais que convivem, pensando nos diferentes setores da sociedade, esta convivência, ela é fundamental para que os professores, vou pegar como exemplo a educação, mas pode ser qualquer profissional, que muitas vezes, para que essa pessoa com deficiência acesse o conhecimento, esse conhecimento precisa ser, a forma de passar esse conhecimento precisa ser modificada. Então, nós precisamos, enquanto ser humano, né? Então, até pegando a temática do programa, né? Então, gente é gente e gente é diferente. E por ser diferente, métodos muito conservadores ou até no sentido homogeneizadores, processos que olhem como se todos fossem iguais ou que têm um desenvolvimento considerando essa possibilidade que todos aprendem do mesmo jeito, com certeza não são efetivos. Então, há que se pensar em estratégias que considerem essa diversidade humana, que respeite a singularidade de cada um, então não é nem o coitadinho, nem o herói, mas que a gente possa ter clareza que profissionais nos diferentes setores, se a forma como ele está, tendo uma atuação profissional, não está sendo suficiente para que pessoas acessem o conhecimento, há que se pensar em modificar essa forma. Para isso é conhecimento. Então, para isso é processo, é modificação arquitetônica, atitudinal, tecnológica. A tecnologia tem nos ajudado muito. E como ela tem nos ajudado? Quando profissionais apresentam uma demanda que a forma como ele vem fazendo não é suficiente, então vamos pensar em outras formas. Outras formas de recursos, de estratégias, de metodologia, porque o recurso por si só, ele não faz milagre. Mas o recurso aliado ao conhecimento profissional, ele pode sim, sem dúvida, modificar. E é importantíssimo que diferentes setores, como a mídia, por exemplo, que a gente atualize conceitos, né? Que a gente não desconsidere que, por exemplo, conceitos que outrora usávamos, que hoje eles foram atualizados. Então, ter essa capacidade de reconhecer que práticas e conceitos utilizados outrora, hoje, em sendo modificado, a mídia, então, ela tem um papel importante nisso, os profissionais nas escolas, a legislação, para garantir essa oportunidade para as pessoas com deficiência. E além do que a Vera está dizendo, que eu concordo em gênero e número grau, eu penso que a gente tem que olhar para a pessoa. Parece uma coisa muito simples, mas quando a gente fala assim, ó, pessoa com deficiência, por que a gente usa essa fala? Pessoa com deficiência. Por que a gente não fala o deficiente e tal? Porque tem uma lógica importante, porque você vê primeiro a pessoa, né? Depois, claro, eu não posso esquecer da condição que ela tem com ela, porque aquilo faz parte da vida dela. Mas quando eu olho primeiro a pessoa, eu vou olhar a necessidade, né? Ainda, quando a gente fala do estigma, quando a gente fala ainda dessa questão que está muito forte, é porque eu penso que ainda, eu acredito que nós já mudamos bastante, né? Mas eu acho que a gente tem muito para mudar também. Eu ainda acho que quando fala assim, a pessoa tem deficiência, parece que a deficiência vem na frente. Exatamente. Né? Então, aí parece que daí dá uma dificuldade muito grande, porque daí eu já escutei gente falando assim, a professora Vera com certeza também, já escutou gente falando assim, tá, mas como é que eu lido?
Né? Ser pessoa. Primeiro, pessoa, né? Primeiro você vê a pessoa. Então, assim, parece muito simples isso que eu estou dizendo, mas eu acredito que não diria que a chave central, mas uma das chaves importantes da inclusão está nisso. Porque quando a gente ainda fala deficiência, ainda tem esse negócio que parece que a gente não sabe o que fazer, né? E aí, se a gente coloca na frente a pessoa, e claro, na sequência a deficiência, eu entendo que uma criança com deficiência, ela vai precisar de tudo que a criança sem deficiência precisa e talvez de algumas adaptações para ela entender, né? Quando eu vejo um adolescente com deficiência, eu tenho que ter clareza de que ele é um adolescente, ele vai querer, ele vai buscar tudo que um outro adolescente busca, só que daí a deficiência vai dificultar alguns acessos, por exemplo, de comunicação ou de socialização, e para isso eu vou ter que ter um olhar, né? Então, para mim, de novo eu quero repetir, uma das chaves, né, tá nisso que é simples, mas que é tão complexo ao mesmo tempo, né? E de ter clareza que, por exemplo, esse adolescente, a resposta que foi efetiva para um, pode ser que para o outro tenha que ser outra. Sim. Porque assim como nós, né? Nem sempre a gente aprende, né? E nós somos diferentes. Então, pessoas com deficiência também. E a gente já havia discutido, né, o papel das instituições públicas e privadas, mas e o papel da família nesse processo de socialização mesmo da pessoa com deficiência? Olha, a família, ela tem um papel central na vida de qualquer pessoa. Isso que eu ia falar, de toda pessoa. Qualquer pessoa, né? Uma criança, ela precisa, não importa o que ela tem, né? Uma criança precisa de todo o apoio que a criança precisa, adolescente, né? A família é tudo em todos os momentos da vida. Né? É claro, e aí não tem como deixar de dizer isso, que quando uma criança com deficiência chega numa família, isso tem um impacto emocional importante, né? Nenhuma família espera isso, né? Então, faz parte desse processo da família todo um movimento de luta e tudo mais, né? Mas a importância dela na vida daquela pessoa não tenho nem palavras para adjetivar, é muito importante, mas como na vida de qualquer pessoa. A diferença é que a deficiência ela vai trazer algumas questões que são importantes e que a família vai precisar se rearranjar. Não tenha dúvida. Aliás, qualquer família que recebe qualquer criança precisa se rearranjar, né? Agora, com uma criança com deficiência, esse rearranjo precisa, obviamente, ser também cuidado, né? E essa família precisa ser apoiada. Enquanto políticas públicas, se nós pensarmos que ninguém espera e que para a família ela vai passar por modificações, né? Tem a questão do luto, mas depois tem a questão mesmo da importância da reabilitação logo cedo, e para isso essa família precisa ser apoiada, assistida. Por isso a importância de políticas públicas que não foquem na deficiência, mas se focar no processo, a criança vai precisar ter suporte, mas a família também, né? A escola que vai acolher essa criança também. Então, quando eu não centro na deficiência e penso no processo, professor de aluno com deficiência tem tanto o direito de ter suporte quanto o aluno com deficiência? Sim, assim como essa família. E hoje, só para você ter uma ideia, como exemplo, lá na APAI Bauru nós temos crianças com meses que vêm para atendimento na área da saúde, né? Já descobrem alguma condição importante, né? Que é possível, às vezes, né? Diagnosticar logo no início da vida, e essa família já chega, né? Então, é o que a professora Vera falou. Essa família chega, essa criança, ela vai precisar, muitas vezes, de atividades de fono, de físio, mas essa família vai precisar de todo o apoio para entender essa condição e, sobretudo, porque assim, ó, esse desenvolvimento depende, né? O desenvolvimento dessa criança, por exemplo, depende muito, né, de como a família vai lidar com essa situação. Então, não tem como trabalhar hoje com uma criança, né, com deficiência, sem trabalhar com os cuidadores, né, com essa pessoa que apoia, com essas pessoas que apoiam. Isso não é possível. Bom, Salete, a gente conversando aqui sobre o papel da família e das políticas públicas, como que a APAI atua nesse processo de socialização junto com a família, com as instituições públicas e com a cidade aqui de Bauru? Bom, na verdade, o nosso trabalho é muito direto com a família, né? Lá na APAI nós temos vários serviços, né, com diferentes idades, né, com pessoas com diferentes idades, mas a família sempre é muito solicitada, e eu diria que até em muitas situações, né, há até um condicionamento, né, olha, né, precisamos estar junto, né, então
Com a família é uma parceria o tempo todo, né? Uma busca dessa parceria o tempo todo. Não vou dizer para você que é sempre muito fácil, muito simples, né? Porque, como eu disse anteriormente, cada família está no movimento em relação a essa reorganização que a gente julga importante. Então, também não tem uma estratégia única para com as famílias, né? Porque se eu estou entendendo que cada um está num processo, eu estou entendendo que cada um precisa também, muitas vezes, de uma forma de chegada, né? Então, a gente tenta cuidar de todos esses detalhes, né? E com as outras, enfim, com a comunidade de uma maneira geral, é sempre buscando possibilidades, né, dessas pessoas com deficiência serem incluídas nos espaços sociais, buscando muitas discussões para que os direitos dessas pessoas tenham a efetividade, né? Porque as leis estão lá, né? Mas daí a instituição, né? A PAI Bauru também trabalha muito na defesa de direito, né? Então não veja que é com a pessoa, né? Mas com tudo que está aí em volta dessa pessoa, porque não dá só para trabalhar com a pessoa com deficiência, né? Se eu não tenho uma família, se eu não tenho uma escola, se eu não tenho um lugar que ela possa trabalhar, por exemplo, se eu não tenho um espaço que ela possa se divertir, por exemplo, se eu não tenho políticas públicas que de fato a apoiem, né, nos diferentes momentos da vida. Então, é uma discussão com ela e com todo mundo, né? Todo um conjunto, né, que precisa ser trabalhado. Não dá para trabalhar sozinho. E sem dúvida, na história da APAI, né, na minha carreira como professora pesquisadora da área da educação especial e como professora no início da educação básica, sempre foi de parceria com as diferentes instituições sociais, com a educação básica, com a promotoria pública, com as universidades. Então, eu já transitei do Conselho da Criança e do Adolescente na educação básica estadual e municipal, agora na universidade. Então, a história da APAI no nosso município sempre teve essa luta por uma sociedade de fato inclusiva, as escolas inclusivas, mas de parceria com as diferentes instituições. Ora com a universidade, nas diferentes possibilidades de estágio, de pesquisa, de reflexões sobre problemas que a gente enfrenta para garantir a inclusão, seja com a educação básica, seja básica tanto do município quanto do estado, com a promotoria pública. Então, eu gostaria também de ressaltar isso, que na história da minha atuação profissional, não como uma profissional de dentro da APAI, sempre foi uma profissional atuando com a APAI, né, com essa instituição no nosso município. Bom, a gente vai encerrar aqui o nosso programa. Eu agradeço muito a presença de vocês na discussão desse assunto que é tão importante, né, que é talvez a superação dos preconceitos que ainda existem na nossa sociedade. Muito obrigada por terem vindo aqui ao nosso programa. Eu agradeço muito, né? É um assunto que não se esgota, né, professora Vera? Sem dúvida. Ele faz parte, né, da nossa vida, então eu também agradeço muito. E que é sempre muito bom falar, eu agradeço também. Muito obrigada, viu? O Gente é Gente termina aqui. Para mais informações e novidades, acesse o site da APAI Bauru e as redes sociais da TV Unesp. Nós voltamos semana que vem com mais Gente é Gente. Muito obrigada. A APAI é uma instituição que presta um serviço assim para a comunidade, não só de Bauru, mas como também de região, né, que é Avaí e Piratininga. E é um atendimento assim de excelência. Não é minha palavra de excelência, é do próprios usuários que vêm falar comigo, agradecer. Isso daí comprova que o nosso trabalho é com muita dedicação, muito amor e muito respeito. Isso que é importante, né? Então, eu acho que a APAI também presta um serviço para Bauru, porque hoje nós temos só de alunos 600 alunos, e com os outros atendimentos, que é assistência social, o centro de reabilitação, nós atingimos 2.000 pessoas. Então é um trabalho que de grande valia para Bauru. Eu acho que se a APAI um dia fechar suas portas, eu não sei o que vai acontecer com esses 2.000 usuários que nós atendemos, né? Mas eu acho, isso eu penso e tenho certeza que jamais vai acontecer, porque quando nós temos
boas notícias, a gente passa para o público, né, para os nossos colaboradores. E também quando a gente tem momentos maus, a gente também procura esses colaboradores para nos socorrer. Isso daí é gratificante. E Bauru reconhece nosso trabalho.